Foi fundador da Mocidade, do Centro Espírita, dirigente de órgãos regionais de unificação, foi vice-presidente e presidente da USE, diretor, vice-presidente, presidente interino e presidente da FEB, membro da comissão executiva do Conselho Espírita Internacional, atuou em centros espíritas de Brasília e de São Paulo, autor e organizador de mais de 30 livros espíritas, antigo articulista da Revista Internacional de Espiritismo e de várias revistas digitais, professor titular, pós-doutorado da Universidade Estadual Paulista, Unesp, onde foi presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico e docente temporário de várias universidades, pesquisador, autor de artigos científicos e de livros profissionais nos variados campos da odontologia. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo por mais uma vez. Boa noite a todos. É com satisfação que depois de um bom tempo, né, nós retornamos aqui a esse centro. Nós estivemos aqui antes da pandemia, ainda no salão antigo, né? E agora houve a oportunidade da coincidência da nossa presença em Araçatuba. No dia de amanhã, 27 de junho, transcorrem 142 anos de nascimento de Benedita Fernandes. Ela nasceu bem distante aqui de Araçatuba. Na época era uma vila, vamos assim dizer, um povoado, né? Campos Novos de Cunha, que hoje é um distrito da cidade de Cunha, lá na ponta do estado de São Paulo, entre Guaratinguetá e a cidade de Paraty. E Benedita Fernandes, depois de uma longa situação complexa, né, uma obsessão considerada louca, ela foi curada por médiuns espíritas e chegou aqui em Araçatuba, provavelmente no ano de 1926. E aí iniciou, a partir de 1932, uma instituição que ela fundou, a Associação das Senhoras Cristãs, que foi a primeira instituição assistencial espírita, não só de Araçatuba, não, de toda a região noroeste. Aqui existia apenas a União Espírita Paz e Caridade, que era nova, ali na Marcílio Dias, né? E tinha um centro muito pequeno, no chamado bairro dos Espanhóis, né, que hoje está dentro da cidade, mas antigamente eram chácaras, né? Então, Benedita Fernandes, ela se notabilizou por um trabalho intenso, num período difícil aqui em Araçatuba, e pela dedicação dela ao próximo, atendendo crianças abandonadas e doentes mentais. Ela conquistou o respeito, a atenção, não apenas dos espíritas, mas da prefeitura, políticos, várias lideranças, e inclusive ela teve um apoio substancial da loja maçônica Tupi, aqui de Araçatuba. Então ela viveu aqui num trabalho intenso, já com a associação fundada, organizada, de 1932, quando ela criou, até a desencarnação dela, em 1947, em outubro de 1947. Em função disso, ela se tornou um marco, né, na cidade, na região, é sempre lembrada pelo trabalho que ela criou aqui e lutou, porque ela era uma pessoa simples. Não tinha nenhum, como eu sempre digo, nenhum passaporte social. Primeiro, ela era descendente de escravos libertos. Paupérrima. Era mulher numa época em que a mulher não tinha direitos quase nenhum em nosso país. E nessas condições, ela começou um trabalho contando com companheiras de atuação de trabalho dela, que eram lavadeiras. No antigo patrimônio de Dona Ida, hoje
o chamado bairro Santana. Exatamente naquele córrego ali que corta, chegando no antigo zoológico de Araçatuba, ali que iniciou o trabalho dela, com lavadeiras, construindo casinhas de madeira, e depois, com a fundação da Associação das Senhoras Cristãs em 1932, aí centralizou num prédio simples, pequeno de alvenaria, que foi crescendo. Então, o trabalho de Benedita Fernandes é sempre recordado em função desse aspecto histórico marcante, né, que ela executou na cidade. Mas no dia de hoje, nós vamos chamar a atenção um outro aspecto. É o aspecto de Benedita Fernandes após a morte do corpo, mostrando a atuação dela de espírito liberto, que é muito marcante essa atuação de Benedita Fernandes. Então vejam, na época que ela sediava, né, muitas ações ali no atual bairro Santana, muitos líderes espíritas se hospedavam com ela ali. Inclusive um deles, Leopoldo Machado, do Rio de Janeiro, era professor, fundador e proprietário de uma escola particular em Nova Iguaçu, e que nas férias dele fazia palestras, passando de trem aqui, né, parava em Araçatuba, era hóspede de Benedita e chegava até Campo Grande. Quando ela desencarnou, ele escreveu mais de um artigo fazendo relatos dos contatos dele com Benedita Fernandes, e que ele publicava no jornal Clarim, da cidade de Matão, jornal esse fundado por Carbachuta. E ali ele conta um fato interessante, porque ele esteve aqui, Leopoldo Machado, menos de um mês antes da desencarnação dela. E ela gostava de conversar. E ela acordou de madrugada e despertou Leopoldo Machado, porque tinha que pegar um trem, provavelmente lá pelas 6 horas da manhã, mas ela o acordou durante a madrugada, porque ela queria se despedir e trocar umas ideias, queria conversar. E ele, mas eu tenho, e a conversa ia se prolongando. Ele falou, mas eu tenho que me preparar para ir embora. Não, mais 2 minutinhos de prosa, né? E assim ela ia levando. Na hora da despedida, Benedita Fernandes deu de presente, tirou do corpo um broche, que era muito comum aí no passado, algumas pessoas conheceram. Eram broches dourados, às vezes de ouro mesmo, e que no centro tinha uma foto de família, de algum familiar. Ela pegou o broche dela e entregou para Leopoldo Machado, para que ficasse como uma recordação dela. Ela tinha ideia que estava perto da desencarnação. Mas ela fez um alerta, olha, eu estou entregando esse broche com a minha foto, mas quando você chegar na sua casa, deixa muito claro lá para sua esposa quem sou eu, né? Você está levando uma foto minha nesse broche. Bom, o tempo passou, ela desencarnou. Leopoldo Machado era um grande conferencista, fazia palestras, né? Não só pelo estado de São Paulo, Mato Grosso, sul de Minas, estado do Rio, e ele estava fazendo uma palestra numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, quando uma médium ali presente, conversando com ele, disse, olha, aqui eu estou vendo ao seu lado uma preta velha, não sei se ela está te prejudicando, está te obsidiando, veja a conotação preconceituosa, vamos assim dizer, né? Aí, a hora que ela estava dando essa informação, o espírito mostrou um broche. E ela falou, mas ela está mostrando um broche. Aí o Leopoldo disse, ela não é espírito obsessor, coisa nenhuma. Ela é Benedita Fernandes. Ele identificou pelo broche, porque ela usou da imagem do broche que ela doou para que ela fosse identificada por ele. Então, esse é, na realidade, o primeiro registro espiritual que nós conseguimos coletar sobre Benedita Fernandes. Quando nós ainda morávamos em Araçatuba, nós começamos a coletar dados, entrevistas, várias informações, documentos, para montar uma biografia sobre Benedita Fernandes, que não existia. E aí é que surgiu esse livro nosso,
Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. O tempo foi passando e surgiram outros episódios. No ano de 1959, estava acontecendo aqui na cidade de Araçatuba um grande encontro de jovens espíritas aqui da região da noroeste do estado. E a reunião era no Centro Bezerra de Menezes, que na época era um prédio aí relativamente bem novo, né? Mas acontece que eles convidaram o Divaldo Pereira Franco, que era jovem na época, né? Mas já fazia palestras, e foi a primeira vez que ele veio a Araçatuba. Isso em 1959. E ele pegou um avião em São Paulo, o aeroporto antigo aqui era muito movimentado, né, pela Cruzeiro, pela Real, só que o voo dele atrasou. E quando o avião aterrissou e ele desembarcou, fora do horário, não tinha ninguém esperando lá, e era a primeira vez que ele vinha a Araçatuba. Então, quando ele desembarca e não tinha ninguém, ela apareceu, ele viu Benedita Fernandes em espírito. E aí ela disse a ele: olha, não se preocupe, eu vou te conduzir onde os moços estão. E orientou onde ele deveria ir, ela dando a orientação. E ali ele chegou até o local que os jovens estavam reunidos. A partir daí, foram surgindo, né, algumas outras informações. Uma marcante e que nos chamou muita atenção aconteceu, nós tivemos conhecimento no finalzinho do ano de 1963. Em Araras, onde tem uma grande editora chamada IDE, Instituto de Difusão Espírita, eles tinham lançado o Anuário Espírita, que era uma publicação anual, muito interessante, muito rica de informações, de mensagens, comentários. E a primeira edição, Anuário Espírita, 1964, ela chegou, ela era distribuída sempre no final do ano anterior. Chegou aqui no final do ano de 1963, e quando nós começamos a folhear, de repente nós tivemos uma surpresa, porque ali tinha uma mensagem chamada Num Domingo de Calor, psicografia de Chico Xavier, mensagem essa datada do dia 27 de julho do ano de 1963, numa reunião dele na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, e o espírito que assinou foi Hilário Silva. E o que Hilário Silva relata nessa mensagem? Ele começa dizendo que na distante noroeste do estado de São Paulo, na cidade de Araçatuba, se destacava uma senhora, Benedita Fernandes, né? E que estava participando de uma reunião de damas consagradas à caridade. Ou seja, ele se reporta a uma reunião que estava havendo aqui em Araçatuba, de senhoras que tinham a ver com assistência social, ou filantropia de uma forma geral. Mas o que aconteceu? Que Benedita Fernandes, numa tarde, num domingo de calor, ela chega com um casaco, né? E ela usava vestes muito simples, geralmente de chitão, que era muito comum na época, né? E chitão e um vestido bem comprido, era o típico, né, das vestes de Benedita Fernandes. Ela chega lá com um casaco e a reunião vai se desenvolvendo, e as senhoras ali presentes ficavam toda hora dizendo: Benedita, tira esse casaco, está com muito calor. Lá pelas tantas ela tirou. No fundo, o que aconteceu? Ela estava escondendo remendos que tinha no vestido de chitão dela. Então aí o espírito Hilário Silva chama a atenção da simplicidade dela, né? Uma pessoa extremamente singela, sem maiores preocupações, mas que se dedicava ao bem aqui na cidade e na região. Quando nós lemos essa mensagem, ela nos marcou muito, e aí nos veio à tona que não havia uma biografia de Benedita Fernandes ainda. Quer dizer, ela já havia desencarnado há 16 anos e não tinha biografia nenhuma. A partir da leitura dessa mensagem, num domingo de calor, é que nós resolvemos começar a pensar em como obter informações, dados, né, com pessoas que ainda estavam encarnadas,
e que conviveram, conheceram, alguns auxiliaram Benedita Fernandes. E fomos coletando todo esse material. E vejam mais fatos que vão acontecendo espontaneamente. Nós tínhamos no Rio de Janeiro alguns parentes residindo lá. Inclusive um tio que era médico, né, casado com uma prima nossa daqui de Araçatuba. Então era o casal Lorival Perry Chefali e Suzete, apelido Suzy. Eles eram espíritas no comecinho dos anos 1970 e frequentavam no Rio de Janeiro um local que era chamado Seara dos Servos de Deus, que era dirigido por uma médium chamada Dolores Bacelar. Essa médium é autora de vários livros mediúnicos, de romances. Ela foi muito conhecida nos anos 60, 70, 80. E lá nessa reunião da Seara dos Servos de Deus, a Dolores Bacelar recebia mensagens psicográficas de Benedita Fernandes, lá no Rio de Janeiro. E foi surpresa, inclusive, para o nosso tio, quando conheceu isso, nos informou, mandou cópia na época dessas mensagens de Dolores Bacelar. Então isso mostra que ela, em espírito, estava presente em outras regiões, colaborando com outros centros também. E em função disso, nós íamos muito ao Rio de Janeiro, em função dos parentes e compromissos espíritas, né? Fazendo palestras lá a convite de amigos, dirigentes de centros do Rio de Janeiro. Por volta do ano de 1973, nós resolvemos visitar a médium Dolores Bacelar, que já estava numa idade assim mais avançada. E ela nos recebeu no apartamento dela, dialogou, contou muita coisa interessante, e aí ela fez um relato histórico e marcante. Dolores Bacelar disse o seguinte, que um parente do marido dela havia trabalhado no gabinete do antigo ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra. Ministro da Guerra era o título de hoje, é chamado ministro do Exército, na época chamava ministro da Guerra. E Eurico Gaspar Dutra era ministro do ditador Getúlio Vargas. E depois, né, com a queda de Getúlio, ele até foi eleito presidente da República, o Dutra. Então, esse parente do marido dela trabalhava no gabinete do general Dutra. E aí o que aconteceu? Ele teve conhecimento que naquelas épocas que o Getúlio derrogava a Constituição, mudava a Constituição, implantou o chamado Estado Novo, proibia reuniões, né, de portas fechadas, uma série de censuras, e havia uma pressão muito grande em cima do Getúlio Vargas por parte do cardeal do Rio de Janeiro, que queria aproveitar esse controle do ditador para proibir o espiritismo, proibir o funcionamento dos centros espíritas. E nessas alturas, eles receberam várias informações, e um dia o Getúlio reuniu o pessoal dele, e esse parente da Dolores Bacelar estava presente e ouviu. O Getúlio disse o seguinte: eu não posso fechar essas instituições, porque na região tão distante da noroeste do estado de São Paulo, tem uma senhora que atende a população em geral e pratica caridade. Então ele usou isso de exemplo para justificar o bem que era feito e que ele não poderia cercear as atividades espíritas, realmente o que não aconteceu. Então, isso foi relatado pela médium Dolores Bacelar, que era, inclusive, psicógrafa, né, nessas reuniões do Rio de Janeiro, recebendo mensagens de Benedita Fernandes. E os fatos continuam a acontecer. Na época que nós residíamos aqui, o Divaldo Pereira Franco, durante 30 anos, ele foi hóspede dos nossos pais, né, Rodolfo e Bebé, alguns a conheceram ainda, né? E depois que nos casamos, ele era hóspede nosso e da Célia.
Todas as vezes que ele vinha em Araçatuba, e às vezes ele vinha mais de uma vez ao ano, isso durante 30 anos, ele fazia peão aqui em Araçatuba. Então ele agendava a palestra aqui, mas em toda a região, desde Penápolis e até Três Lagoas, às vezes com palestras, mas mantendo o centro aqui em Araçatuba. E ele aproveitava nesses momentos, oferecia a oportunidade de fazer uma reunião em família, né? E nessa reunião em família estavam presentes os parentes nossos, inclusive o Paulo, meu irmão, que está aqui presente. E o Divaldo, nessas reuniões, ele dava manifestações mediúnicas. E aconteceu que, numa dessas reuniões, ainda na casa de nossos pais, no dia 24 de abril do ano de 1973, o Divaldo passou a psicografar uma mensagem que foi assinada por Benedita Fernandes. Então essa foi a primeira mensagem psicografada pelo Divaldo, assinada por Benedita Fernandes. Título da mensagem: Emergência para a Criança. No conteúdo, né, da mensagem, Benedita Fernandes dá foco na preocupação que ela tinha aqui, enquanto encarnada, de atender as crianças abandonadas, não necessariamente órfãs, né? Na época dela era muito comum encontrar crianças perdidas e abandonadas. E nessas condições, ela trata do assunto do abandono da criança, não apenas essas, mas do abandono dentro do próprio lar. Ou seja, dos pais que não têm tempo ou não se preocupam com a orientação e a educação dos filhos. E ela passa, a Benedita Fernandes também falar, das crianças que não têm lar e que ficam abandonadas, às vezes, à mercê das ruas. Então ela discorre sobre todas essas questões, chamando a atenção de que o futuro da humanidade depende sempre a partir da infância, e que é ela que deve receber o apoio onde ela está se desenvolvendo, né, um ambiente familiar ou algo semelhante aos seus lares. Então, é por isso que Benedita intitulou Emergência para a Criança, a necessidade de se dar mais atenção às crianças, não apenas trazer na evangelização da infância, mas começar dentro do ambiente do lar, ambiente doméstico. Essa mensagem, na época, nós estávamos aqui como presidente da União Municipal Espírita. Então nós publicamos como folheto, ela foi muito distribuída, foi publicada nos jornais da cidade. Foi a primeira. Mas aí ele passou a psicografar outras mensagens assinadas pelo Espírito Benedita Fernandes. E uma das seguintes se chamou Junto aos que Sofrem. Nessa mensagem, Junto aos que Sofrem, ela aborda a outra preocupação dela enquanto encarnada, que era de atender, entre aspas, né, os chamados loucos, que era o termo que usava na época, né? Pessoas que tinham transtornos mentais, ou alguns obsidiados, como ela havia passado, né? E que eram alvo de desprezo, de preocupações, mas que ela mostrava como atender e a atenção que eles deveriam merecer. Então a mensagem se chama Junto aos que Sofrem. O Divaldo psicografou mais de 10 mensagens assinadas pelo Espírito Benedita Fernandes. Nesse livro nosso, Dama da Caridade, a gente inclui alguma delas, mas há vários livros do Divaldo que têm mensagens assinadas pelo Espírito Benedita Fernandes. Então vejam, isso mostrando então a atuação espiritual de Benedita Fernandes na mesma linha de preocupação de enquanto ela estava aqui encarnada. Na época que nós residíamos aqui e depois mesmo em São Paulo, nós visitamos durante 20 anos Chico Xavier em Uberaba, nas reuniões da Comunhão Espírita Cristã, depois do Grupo Espírita da Prece, e mantivemos amizade com ele. E trocávamos correspondência. O Chico gostava de escrever cartinhas, né? E tanto nas cartas como nas visitas que nós fazíamos a ele lá em Uberaba, ele sempre fazia referência a Benedita Fernandes. Então era alguém
presente, né? Veja, na atuação aí de vários médiuns, e médiuns destacados, né? No movimento espírita brasileiro. E isso foi se desenvolvendo e nós fomos sentindo, na medida em que nós começamos a fazer muitas viagens, palestras pelo Brasil e até pelo exterior, em vários locais em que nós fizemos palestras, médiuns espontaneamente, sem saber da nossa ligação com Benedita Fernandes, faziam referência da presença dela e a descreviam. Eu me lembro que num país aí da América do Sul, hispânico, né, estavam falando espanhol, eles até ficaram em dúvida, né, viram aquela entidade, o nome, dificuldade de falar, mas estavam identificando Benedita Fernandes, presente ali. Então veja que interessante, ela não precisava de passaporte nenhum para ficar entrando aí em vários países, né? Em espírito ela estava presente. E isso foi numa constância muito grande. E nós começamos também a verificar que no Brasil o trabalho dela passou a ser conhecido e reconhecido. Então, para vocês terem uma ideia, numa cidade chamada São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, tem junto a um centro, um departamento de assistência com o nome de Benedita Fernandes. E tem outros várias no Brasil. Até na cidade de Belém do Pará, numa região assim meia alagada, né, que é muito comum ali em Belém do Pará, tem um centro que colocaram o nome de Benedita Fernandes, numa região que eu consideraria de risco. Bem difícil, mas ali está o trabalho de atendimento àquela comunidade que passa por problemas sérios, né, na existência material. E outros locais foram surgindo. Certa feita, nós estávamos fazendo uma palestra em Resende, no Centro Espírita Chico Xavier. Resende é onde tem a famosa Academia Militar, começo do estado do Rio de Janeiro. Nós não tínhamos informação, a primeira vez que nós tínhamos ido ao centro. Fizemos a palestra e ali um médium psicografa uma mensagem de Benedita Fernandes. E aí eles nos contaram, Benedita Fernandes orienta a sessão mediúnica daquele centro de atendimento a obsediados, a antigos viciados e antigos alcoólatras enquanto encarnados. Então, num trabalho de desobsessão. Ao mesmo tempo, a gente sabe que aqui em Jales e Fernandópolis tem um trabalho intenso também com a atuação, a orientação, a coordenação espiritual de Benedita Fernandes. Então, nós estamos mostrando essa projeção do espírito Benedita Fernandes em várias partes do país. Isso nos chama a atenção porque nos mostra que um espírito, quando ele é esclarecido, está mais preocupado com a causa do que com a casa, é uma diferença muito grande, né? Você está focado e vendo só uma casa, uma instituição, e você está preocupado com um movimento, com uma causa genérica. O espírito atua onde ele é chamado. Ele não fica preso como se fosse o mentor de um único centro, como muita gente pensa. Não. Ele se espraia. É como se diz, o espírito sopra em qualquer lugar, desde que ele tenha condições. E é exatamente essa constatação que nós temos feito do trabalho espiritual de Benedita Fernandes ao longo de todas essas décadas. E o interessante é que, mais recentemente, nós ficamos sabendo, não tínhamos essa informação, que um médium, José Francisco Gomes, da cidade de Ipatinga, Minas Gerais, a famosa cidade do aço, né? Que tem lá grandes usinas, e que tem um movimento espírita bastante intenso ali naquela região. Ele é médium, e ele começou há alguns anos atrás a psicografar mensagens de Benedita Fernandes. Ele esteve aqui, inclusive, agora no começo de junho, para o lançamento desse último livro, que nós vamos nos referir a ele daqui a pouco. E José Francisco conta que ele viu pela primeira vez Benedita
se aproximando, ele não a conhecia, tinha algumas informações muito superficiais sobre ela, mas ela se propôs a ajudá-lo. Ele passava por um momento depressivo, uns baques na vida profissional dele. Mas ela passou a orientá-lo e depois começou a escrever pela mediunidade dele. Então é assim que Benedita Fernandes escreve sistematicamente por esse médium de Ipatinga, e surge um livro há alguns anos atrás, Educação dos Sentimentos. E agora foi lançado nos primeiros dias de junho aqui em Araçatuba, com a presença do médium, e nós também estivemos, porque nós escrevemos o prefácio desse livro, que se chama Desafios da Educação em épocas de regeneração. É o momento que nós estamos vivendo, turbulento, complexo, né? E ela focalizando as preocupações educacionais. E nesse livro, veja que interessante, ela relata que no mundo espiritual, ela frequenta locais de atendimento e de preocupação com o processo da educação de uma forma geral. Então, ela muitas vezes foi levada para assistir palestras em núcleos espirituais de autoridades, de vultos marcantes que tiveram um trabalho destacado enquanto encarnados na área da educação. Inclusive, ela cita Maria Montessori, cita Jung, cita Karl Bachuto, cita vários espíritos, o trabalho de Bezerra de Menezes. Então ela vai relatando que no mundo espiritual, e André Luiz escreve isso, né, na sequência de livros psicografados pelo Chico, que no mundo espiritual existe um trabalho também de preparo de espíritos desencarnados, né, para orientação aqui dos encarnados. Então ela passa nesse livro a fazer o registro de várias dessas informações interessantes que ela captou participando dessas reuniões no mundo espiritual, com vultos destacados, né, do pensamento, do conhecimento humano. E aí ela entra na abordagem exatamente da questão da educação, as várias facetas da educação no desenvolvimento do ser humano, desde da infância inicial até a maturidade. E é interessante que ela passa a focalizar assuntos normalmente não muito trabalhados ainda no movimento espírita, por exemplo, do autismo. Então ela mostra as razões espirituais que muitas vezes estão envolvidas, presentes no espírito que reencarna e desenvolve o autismo, um espectro chamado de autismo. Então é um livro que mostra os desafios da educação nesse mundo cheio de contraste, de impacto, de desrespeito, né? Um mundo de imperfeições, mas que a única saída é o processo educacional, e que é lento. Então ela vai abordando essas questões dentro de uma visão espiritual e de muita coerência com os princípios espíritas. Então esse livro, que agora nós estamos nos referindo a ele, está disponível aqui, ele é editado aqui em Araçatuba pela editora Cocriação, o mesmo que lançou o nosso livro Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, e é também esse livro que nós julgamos importante, recomendamos sempre, para que ele seja lido, estudado, divulgado no ambiente dos lares, nos centros espíritas, visando inclusive aquelas pessoas que estão mais vinculadas a trabalhos de atendimento a famílias, atendimento fraterno a famílias, nos centros espíritas, as pessoas que estão mais envolvidas com a chamada evangelização da infância, e aos expositores em geral, porque ela traz na sua mensagem muitas orientações, muitas recomendações que são atuais para o momento que nós vivemos. E nós mostramos então essa trajetória rápida para vocês,
da atuação do espírito Benedita Fernandes após a desencarnação dela, fato que não é muito conhecido ainda de uma forma geral. Mas o que nós queremos chamar a atenção para que vocês entendam? Enquanto encarnada, Benedita Fernandes, eu disse que era uma pessoa descendente de escravos libertos, então era negra, não tinha um tostão, não tinha cultura, era semi-analfabeta. E enfrentando todos os dissabores e todas as dificuldades do mundo, ela conseguiu implantar uma obra de atendimento à população aqui em Araçatuba e se tornou um marco histórico na região. Vejam, ela conseguiu superar impasses, limites, dificuldades intensas, coisa que eu diria que seria inimaginável, vamos assim dizer, né? Uma pessoa nas condições dela conseguir tudo isso. Por que ela conseguiu? Aí é que vem a questão. Quando ela estava obsidiada, era considerada louca, antes de chegar aqui em Araçatuba, na verdade ela já era médium. Só que a mediunidade dela era desequilibrada. E era tão desequilibrada que eram os espíritos inferiores e perseguidores dela que estavam acionando. Então ela era controlada, subjugada por entidades que eram cobradoras de Benedita Fernandes. Cobrando o quê? Erros, desatinos que ela praticou na Europa, em várias vidas. Então é isso que a gente tem que entender. O mecanismo da lei de causa e efeito e o processo da reencarnação como o roteiro de educação espiritual. Então veja, onde ela atuou negativamente e prejudicou pessoas, hoje a gente sabe. Foram essas pessoas prejudicadas por ela é que vieram cair nas mãos dela. Como criança abandonada ou outros considerados doentes mentais ou loucos varridos, como se dizia. Então ela teve que construir o bem onde ontem ela comprometeu e fez o mal. Isso é importante a gente ter essa ideia. Então a vida dela como Benedita Fernandes, ela conseguiu vencer. Ela superou todas essas perseguições de ordem espiritual, porque o espírito perseguidor, quando vê que a pessoa tem o foco e a prioridade na prática do bem, ele cede. Com o tempo ele cede. E há vários registros, né, sobre isso. Mas Benedita Fernandes, como é que ela, sendo uma pessoa inculta nessa vida, ela hoje escreve mensagens sobre o evangelho, sobre educação. Sabe por quê? A reencarnação também explica. Porque naquelas vidas que ela teve na Europa, ela teve acesso a tudo isso. Então ela era um espírito que teve condições, adquiriu cultura, teve poder material, poder religioso, etc., e que foram não bem utilizados. Agora, ela veio com essa tarefa, encarnada e trabalhando aqui em Araçatuba, e continua no mundo espiritual. E aí tem uma frase de Paulo de Tarso, na segunda epístola aos Coríntios, que é muito importante. Ele escreveu o seguinte: fiz-me fraco como os fracos para conquistar alguns. Paulo era fraco de forma nenhuma. Paulo, eu diria que era uma figura ímpar na época que ele viveu, porque ele tinha todo um preparo intelectual, de conhecimento linguístico, né, de várias culturas que ele viveu, até se consagrar como um fariseu ortodoxo, um doutor da lei. E é nessas condições que, quando ele passa a seguir Jesus, ele deixa isso tudo de lado. Todas as prerrogativas, vantagens, porque ele chegou à conclusão que ele tinha que atender quem? Entre aspas, os órfãos de Jesus. Os chamados deserdados, que estavam atônitos, né, com a crucificação de Jesus, e ele começa a levar a mensagem de Jesus. De que forma? De uma forma simples, para que eles entendessem. Porque se ele viesse como doutor, de cima para baixo, gera antipatia, até hoje isso. E muitas vezes uma sensação de arrogância daquele que está nessa posição. E as pessoas não aceitam isso.
Agora, quando ele vem de igual para igual, ombreando, aí ele é aceito. Então, fiz-me, ele se fez fraco para se dirigir aos fracos e conquistar alguns. É o que aconteceu com Benedita Fernandes. O espírito dela, muito preparado em vivências anteriores, teve que ter uma vivência fraca, simples, para conviver com os fracos, para, com exemplo, a dedicação dela, o grande exemplo, ela conquistá-los e apoiá-los. Foi esse o trabalho de Benedita Fernandes. Então, meus amigos, quando nós olhamos hoje a projeção, né, e a presença espiritual de Benedita Fernandes, nós temos que respeitar esse espírito, valorizá-lo e, em épocas como essas, homenageá-lo com um sentimento de gratidão, não com grandes homenagens, mas demonstrando o nosso respeito e a nossa gratidão. Obrigado.